Bom dia a todos. Eu sou o professor Moacir do Unisalto. Parabéns ao Marco, a Michele e a Cleide. Eu quero fazer uma pergunta para a Cleide, acho que é mais uma curiosidade. Considerando o serviço público, e acho que você tem uma ideia, o conhecimento que nós, quando digo nós, o pessoal do lado de cá tem, como é que vocês lidaram com, com os conflitos pessoais de cada um e, digamos, não sei se é a palavra certa, a ciumeira. Pô, eu vou passar que nada, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Enfim, dá uma ideia pra gente aí. Professor Moacir, obrigada pela pergunta. Super pertinente, não é, gente? Porque todo mundo tem aquela impressão assim, conhecimento é poder. Se eu compartilho, eu deixo de saber e vou deixar de ser importante, talvez. Então, assim, eu diria que é com muita sensibilização, professor, com muito carinho, com muito cuidado e com um trabalho de formiguinha. Esse convencimento daquele que detém muito conhecimento para compartilhar com o outro. Vou pegar o exemplo de mentoria para ficar mais fácil até de entender. Nós temos um servidor que acho que já está recebendo abono de permanência tem 2 anos, né? Ou seja, ele já tem tempo para se aposentar. E ele detém o conhecimento de uma área muito específica. E ele até tentou formar outras pessoas, mas não havia empatia, não deu certo. Meio que as pessoas queriam colocar o outro junto com ele, né, para aprender. Então, a primeira coisa, assim, que serviu para nós como uma lição aprendida, neste caso, que é um programa de mentoria em andamento, aqui em São José, no processo de certificação, que é um processo bastante crítico para nós, foi o mentor auxiliar na escolha de quem seria o mentorado. Ou seja, para que ele compartilhe, ele precisa ter empatia com quem ele vai compartilhar. Então, acho que foi a primeira lição aprendida assim, e de sucesso. A gente ainda tem pessoas com uma certa resistência em compartilhar. E é sempre uma ação de muito convencimento, de muita conversa, acho que entra até o nosso lado coaching, né, Adriana? De mostrar para essa pessoa o tanto que é importante, né? E que ele também pode aprender com a outra pessoa. Não é porque ele é mais experiente ou mais velho, que detém todo aquele conhecimento, que ele não aprende, né? Michele está dando exemplo aqui, a geração com quem ela lida. Eu aprendo todos os dias com meu filho, tem 21 anos, né? Para ele tudo é muito simples, para mim às vezes as coisas são mais complexas, né? Em termos de tecnologia, mas eu adoro também. Sou super conectada, viu, Michele? Super conectada, eu tenho um grupo de Facebook, no Facebook de gestão do conhecimento, enfim. Mas eu acho que é isso, é com muita sensibilização. Não é fácil, mas a gente consegue. Inclusive, eu não tive a oportunidade de compartilhar com vocês, a gente realizou um encontro com os nossos, digamos assim, mestres da área de certificação de aeronaves, que foram aqueles que, inclusive, que auxiliaram a criar a área no Brasil. E nós trouxemos para um bate-papo, a gente reuniu, primeiro a gente homenageou e depois a gente reuniu num bate-papo, fizemos uma roda de conversa e a gente filmou. E nessa roda de conversa eles contaram pra gente muitas coisas que ninguém sabia sobre a certificação. Inclusive eles detalharam como se deu o primeiro acordo, né, com a FAA, o memorando de entendimento que nós temos com eles até hoje, que começou lá atrás com esse grupo. Então, assim, nunca ninguém imaginou que a gente traria aquelas pessoas para compartilhar a experiência, porque eles eram resistentes. Eles eram resistentes, mas eles também têm prazer em compartilhar, porque eu acho que o principal eles se sentem valorizados. E é essa mensagem que a gente tem que passar quando a gente quer convencer um servidor experiente, né, a compartilhar o que ele sabe. Você é importante para a organização. E se você quiser deixar um legado, você vai nos ajudar se eu puder gravar sua narrativa, se você puder registrar num livro, num texto, num artigo, não importa, um pouco dessa experiência, desse conhecimento. Respondi? Obrigada.
Bom dia, meu nome é Idevor, eu e minha colega Ana Maria, nós somos do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Campinas. E a minha pergunta para a Michele. Michele, eu atuo na área de educação à distância, então quando você disse que as pessoas fornecem conteúdo e vocês fazem uma melhoria no design desse conteúdo, eu fiquei pensando, o que vocês fazem? O que você usa? Tem uma ferramenta, alguma dica? Ou você depois, eu te mando um e-mail e você me fala? Mas eu fiquei curioso com relação a isso. E depois, se você falar um pouquinho mais sobre o webinário, eu viajei um pouco aí, não entendi muito bem. Claro, nós usamos uma ferramenta chamada Quick Lessons. Depois, se você quiser, eu posso te passar o contato e um pouco mais sobre essa ferramenta. Mas, na verdade, a ferramenta ela não faz o design para a gente. Ela nos dá opções para que a gente crie esse design. E nós temos 2 pessoas no meu time, que fazem essa adequação do conteúdo. Nós usamos muito a metodologia da Soap. Soap é uma empresa... Eu agora não lembro exatamente o que quer dizer a sigla Soap, mas o forte deles é a criação de apresentações no estado da arte. Então, eles têm um livro chamado Super Apresentações, estou fazendo propaganda aqui da Soap, não estou ganhando nada não, tá, gente? É que, de fato, a gente utiliza a metodologia deles e eles dão muitas dicas quanto à cartela de cores, formas, utilização de fontes, e colocar tudo isso junto, criando uma identidade visual dependendo do conteúdo que você quer passar. Então, a gente usa esse conceito deles e adapta à nossa realidade, porque muitas das vezes a gente precisa manter, não sei se vocês repararam, meus slides eram muito vermelhos, né? Porque a Epinix é vermelha, nossa logo é vermelha, preto e branco. Então, a gente precisa manter essas coisas, a gente precisa perpetuar as cores. Então, dependendo do treinamento, a gente faz essa adequação, mantendo o padrão da empresa, mas se é um treinamento mais processual, a gente usa formas mais quadradas. Se é um treinamento falando mais de criatividade, inovação, mais comportamental, a gente vai usar formas mais geométricas, mais arredondadas, mais livres. Enfim, só dando alguns exemplos de como a gente mescla esse design. Então, a dica que eu poderia te dar seria Quick Lessons e o material da Soap. Eles têm também um treinamento sobre essa criação do visual. Foram eles que fizeram o nosso programa de multiplicadores. Falando sobre os webinários, a gente utiliza algumas ferramentas. Uma é o BlueJeans, mas tem também uma outra ferramenta chamada Link, que é o Skype para negócios, e tem o Adobe Connect também. Essas 3 ferramentas, elas possibilitam fazer webinários. A que eu particularmente mais gosto é o BlueJeans. Então, você consegue compartilhar sua tela, você consegue compartilhar apresentações, falar, mostrar seu vídeo, ver o vídeo de quem está participando, ouvir as perguntas faladas e as perguntas escritas. Então, é super interativo e traz um dinamismo muito grande. Às vezes, a gente vai lançar alguma norma, vai mudar alguma política, a gente precisa passar esse conteúdo rápido, a gente utiliza de webinários. Ficou um pouquinho mais claro? Bom dia, meu nome é Felipe Oder, eu sou coach integral sistêmico. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês, pela apresentação, Marcos, fantástico. Eu tenho 2 curiosidades, né? Com a Cleide, você trabalhando com um órgão público, né? Quando você, às vezes a gente tem aquela ideia de que órgão público as pessoas são desleixadas, são acomodadas. De curiosidade, como é que foi o feedback depois que você fez esse trabalho? Como é que foi o feedback interno, a visão dessas pessoas interna nesse resultado, e como isso, do seu ponto de vista, está levando a uma visão futura para os outros GCs, inclusive você comentou que já faz parte do planejamento estratégico. Como é que foi isso na sua leitura e tua percepção em relação a isso? E para a Michele, uma dúvida, né? Geração Y, a gente lê bastante na Você S.A. em algumas revistas, que é aquela geração do agora, e o agora já passou, né? Porque já tem algo novo chegando. Então, na gestão que vocês têm, de diretoria,
São pessoas jovens, são pessoas maduras? Como é que é? E se houver uma geração que não é a Y fazendo essa gestão, como é que foi e como é que é essa percepção deles, dessa geração que está fazendo acontecer na Equinix? Como é que funciona esses dois mundos e que está dando certo e que a gente olha a nossa conectividade em função disso, dessa nova geração que está chegando? Sim, nossos diretores são super jovens, têm todos na faixa de 30 e poucos anos. O nosso clima é muito leve, como eu falei, a hierarquia de fato é baixa, então você pode chegar lá e ver o diretor jogando videogame com o estagiário. Acontece. Nós temos saco de boxe, e temos realmente um clima bastante descontraído. Não chega a ser aquela imagem que a gente tem de Google, que tem uma pista de skate dentro da empresa, mas é de fato um ambiente diferente. Eles lidam muito bem com essa questão da geração Y, eles são também muito conectados. Eu acho que a maioria deles cresceu dentro da empresa, então vivenciou a empresa desde o começo, então eles têm muita tecnologia no sangue deles, aquilo arraigado neles mesmo, e a gente não enfrenta esse tipo de dificuldade. Claro que a gente tem problemas, óbvio, mas eu não vejo exatamente problemas por conta da geração. A gente precisa talvez trabalhar de uma forma um pouco mais rápida, dar respostas mais rápidas, porque a geração ela não espera para ser promovida, ela não espera chegar o treinamento que ela quer fazer, o seu desenvolvimento, ela quer tudo para já, tudo para ontem, como você mesmo falou. Então, todos eles são acelerados da mesma forma, mesmo não sendo da geração Y, eles conseguem dar conta do recado. A gente, quando a ANAC foi criada, no primeiro concurso a gente teve uma entrada muito grande de jovens também, viu, Michele? Uma turma de geração Y, assim, você imagina como foi o choque cultural, né? Com os mais experientes que vieram dos outros órgãos para compor a ANAC. E eu vou dizer para você o seguinte, a gestão do conhecimento, ela veio como uma luva, porque como ela trabalha a colaboração o tempo todo, ela colocou essas pessoas para conversarem. Então, isso facilitou o diálogo, né? Eu acredito assim que o que mais auxilia uma instituição a funcionar é as pessoas conversarem, né? E conversarem sem barreiras, né? Não só no cafezinho ou numa reunião, mas conversar de verdade. Olha, você sabe sobre esse tema? Senta aqui com a gente e conta como é que é isso. Então, a gestão do conhecimento ela veio para facilitar todo esse processo. Os jovens receberam muito bem. Eu tive um pouco de resistência com o pessoal mais experiente no começo, mas assim, eu acho que quando eles viram que não tinha como fugir, eles entraram no processo e são atores principais do nosso processo hoje. O feedback que eu tenho é positivo e eu vou até comprovar isso com um dado para você. Agora, no início do ano, a gerência de engenharia me procurou porque queria um plano de gestão do conhecimento estratégico específico para a área dela. E quem elaborou esse plano junto comigo? Você adivinha quem foi? O grupo de engenheiros, pessoas super disponíveis que participaram dos projetos anteriores, né? Alguns bem diretamente, outros menos. Mas eu falei, olha, eu estou aqui para assessorar vocês a construir isso, porque o lance é você ensinar eles a elaborarem e a trabalharem com a gestão do conhecimento. Porque a gente não dá conta de fazer isso o tempo todo. Então, o meu mentor, o Fábio, ele disse para mim assim, Cleide, você está conseguindo fazer algo que a gente ainda não tem. Eu falei, poxa, quem sabe eu me animo e faço um mestrado. Ele diz assim, que eu estou fazendo a gestão do conhecimento da gestão do conhecimento. Né? Então é isso, você está ensinando as pessoas a fazerem. Agora, como a GC entrou no planejamento estratégico da ANAC, mesma coisa, eu estou fazendo uma assessoria, dando uma assessoria para as áreas, para a gente construir em conjunto o plano de gestão do conhecimento da ANAC. Mas eu já falei para eles, eu saí da execução, tá? Eu quero que vocês aprendam a fazer. Então esse é o meu papel também. Amanhã eu posso não estar mais lá, né? E eles vão saber dar continuidade. Né, professor Maci? É o deixar o legado. Então eu quero deixar o legado.
né? Eu quero que as pessoas saibam e que o feedback seja sempre positivo. Então, eu coloquei alguns desses engenheiros, né? Vamos comigo num congresso de gestão do conhecimento. Eles chegavam lá e ficavam assim meio, né? Porque, nossa, isso aqui é muito diferente, né, do que eu estou acostumado. Né? Acostumada a lidar com software embarcado de aeronaves, por exemplo, que foi um exemplo. E no final, eles gostam e se dedicam. Então, assim, é o trabalho do conversar. Como a nossa área é Superintendência de Aeronavegabilidade e a sigla é SAR, olha que trocadilho bacana que deu. Então, eu sempre ponho, vamos conversar em maiúsculo, então quando já tem isso, lá vem a crítica à gestão do conhecimento. É ou não é o diálogo à base de tudo, não é? Respondi? Ok. Bom dia, meu nome é Fábio. Queria agradecer aos 3 palestrantes pelo tempo que vocês usaram para vir aqui compartilhar a experiência de vocês. Minha pergunta para o professor Marco, o senhor comentou no meio da apresentação rapidamente, né, uma gestão de pequenas melhorias transformando em inovação. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais do ponto de vista humano, né, como que a gente consegue organizar esse fluxo para fazer ele funcionar, para as pessoas começarem a entender como ele funciona, participar, enfim. Até porque, assim, na minha experiência pessoal, né, quando a gente fomenta planos de sugestão, essas coisas assim, você tem que lidar também com a frustração da sugestão não ser aceita. Então, como é que isso funciona? Isso, para mim, é o mais importante de tudo. Porque as grandes mudanças, as grandes inovações, normalmente elas são objeto de um gerenciamento mais focado, por exemplo, em áreas específicas de pesquisa e desenvolvimento, ou estabelecida em objetivos estratégicos da empresa. E, então, como se dá isso? A primeira coisa é desenvolver uma cultura de autonomia dentro da empresa. A autonomia, até para o presidente dos Estados Unidos, ela tem limites, né? Então, autonomia naquele contexto do trabalho executado, né? E para isso, o fundamental é desenvolver lideranças, coordenações, chefias participativas. Essa é a principal questão. Isso faz toda a diferença. Tá? Se eu tivesse que escolher alguma coisa para começar ou para priorizar, é essa. Tá? A gestão participativa, ela se constitui não numa democratite, mas num reconhecimento do outro, do trabalhador, do colaborador, como queiram chamar, né? O que você acha sobre isso? Então, essa é a essência de tudo. Tá? Essa autonomia, ela tem que vir com direcionamento. É a diferença do caos para a criatividade, é ter uma direção naquilo que a gente está fazendo. Então, novamente, a função do gestor é essa. E de dar a direção. Por exemplo, problematizando questões. Né? Coisas assim do tipo, olha, ontem nós tivemos várias paradas de máquinas, o que está acontecendo? O que você acha que pode ser feito? Olha, as nossas vendas estão precisando... não foi você que falou de vendas, né? Que a gente trabalha numa empresa exatamente desenvolvendo a área comercial, né? O que podemos fazer para aumentar as vendas ativas? Como podemos conhecer mais sobre os nossos produtos e trazer as pessoas para dentro desse processo? Porque isso desencadeia uma série de efeitos muito positivos, né? Que é o reconhecimento do próprio valor, a autoestima, a integração da equipe, promovendo a cooperação, né? Cooperar, né? Operar de forma coordenada. A partir daí, dando, logicamente, uma estruturação naquelas ideias para que elas aconteçam dentro da ordem normal que tem que ter dentro de uma empresa.
Dentro disso, a caixa de sugestões é algo bem interessante, é um mecanismo, e como você bem falou, para que não gere frustrações, é importante que essas ideias, sejam elas dadas numa caixa de sugestões, sejam elas dadas num cafezinho, sejam analisadas de forma crítica e dado um retorno. Olha, legal, tua ideia, o momento não dá, nós estamos contra a prioridade, pô, essa ideia é legal, será que a gente pode amadurecer mais? Enfim, uma relação de convivência normal, natural, né? E isso vai também promovendo ganhos em vários níveis. É muito interessante. Os teóricos dessa área, seja de aprendizagem, seja de gestão do conhecimento, seja de inovação, eles recomendam basicamente essas coisas. Você dá estímulos para que as pessoas pensem. Eu brinquei, mas é verdade. A caixa geradora caixa é meio feio de falar, né? Geradora de inovações fica em cima do nosso pescoço. E como o trabalho é coletivo numa empresa, a gente tem que agrupar isso, né, em pequenas células que vão se organizando em ideias maiores, e através daí você pode ter inclusive inovações assim profundas de processos e produtos. Tem vários casos aí mostrando, evidenciando esse tipo de coisa. Tá joia? Obrigado. Bom dia a todos, parabéns à mesa. Tenho 3 perguntas muito rápidas, professor Marcos. Esses 2 conceitos, né, da questão da gestão do conhecimento e uso de TI para treinamento, capacitação. Como é que o senhor vê essas 2 situações em empresas em que o corpo de funcionários ele tem um conhecimento acadêmico tão profundo que permita você usar conceitos muito diferenciados, né? Quer dizer, de repente uma construção civil, né? Um clube em que você tem um pessoal de terceirizado, de apoio, enfim. Né? Como que isso se daria? Obviamente existe conhecimento para ser compartilhado e utilizado em todos, né? Para a Michele, a questão é a seguinte: vocês, em algum momento, vocês usam a lógica de games para fazer o treinamento, capacitação, e em algum momento vocês usam também a atividade física para isso, né? Situações em que fisicamente as pessoas interagem, façam atividade. Como profissional de educação física, a gente sempre coloca dentro do peixe, né? E para a Cleide, a questão do compartilhamento. Compartilhar boas práticas e conhecimento ele é um grande desafio. Mas eu acredito que as pessoas utilizarem essas boas práticas e esse compartilhamento também é um desafio bastante grande, né? Você tocou nesse assunto em uma das respostas. Vocês fazem esse monitoramento, como é que vocês medem essa efetividade do compartilhamento e isso reverberar em ações, né, na ponta? O microfone aqui, esse é o princípio, sou o primeiro a responder. Você falou do uso de tecnologias, por exemplo, para pessoas com baixo nível educacional. Todo processo de comunicação tem 3 elementos fundamentais, além da fonte do receptor, que é o conteúdo, a forma como esse conteúdo é transmitido e a mídia, né? A ferramenta pode ser, por exemplo, uma palestra, pode ser ao vivo, pode ser um conteúdo digitalizado, pode ser um livro, né? Então são as 3 coisas. Tá? E o processo básico de comunicação é se fazer entender pelo receptor. Então é só uma questão da gente usar a linguagem correta e o veículo correto de acordo com o destinatário dessa mensagem. Uma das organizações que nós trabalhamos é uma empresa de construção civil, que fica em Ilhéus, que é um público, o trabalhador é completamente, é o oposto do trabalhador da empresa, da organização da Michele e da Cleide, é o oposto. Então, como que se dá essa transmissão? Você imagina, por exemplo, que você vai dar um tablet para um, entre aspas, peão de obra, né? Não faz parte da cultura dele. Então, como é que é feita essa transmissão? No próprio canteiro de obras, compartilhando experiências,
Inclusive, até mudanças de atitudes são feitas em pequenas conversas diárias ou semanais que acontecem dentro do canteiro de obra. Mas, assim, de uma forma muito resumida, é só isso. É só usar a linguagem correta, ou melhor dizendo, a linguagem adequada e a mídia mais adequada para aquela pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma instrução de trabalho para uma pessoa que tem um baixo nível educacional, é muito mais legal você fazer diagramas, fazer figuras gráficas, que vai comunicar aquilo de uma maneira muito mais efetiva. Se você tem um garotão aí antenado em mídias, muito mais legal você fazer alguma coisa que você possa mandar, por exemplo, e possa ser acessado, melhor dizendo, por um tablet, um celular, coisas do tipo, tá bom? Todas essas tecnologias e metodologias, elas sempre são complementares. Bom dia. Sobre as atividades físicas, né? A gente não tem exatamente uma atividade focada e relacionada diretamente a desenvolvimento, mas nós temos ginástica laboral na empresa e o que a gente sempre pede para os profissionais que atuam com a gente, né, eles vão 2 vezes por semana em cada unidade, é que façam as atividades de modo que as pessoas trabalhem em grupo, em duplas ou em grupo, enfim, para proporcionar uma maior interação, um diálogo e uma descontração também maior. Sempre que a gente faz eventos externos também, a gente procura dinâmicas que tenham essa movimentação. Então, desde que seja a construção de uma balsa, por exemplo, para atravessar um riacho, ou um pit stop simulando a troca de pneus de uma Fórmula 1. Então, a gente procura tirar eles um pouco do sedentarismo e levar um pouquinho de atividade para a rotina deles. Você fez uma outra pergunta dos games. Isso, exatamente. O que a gente faz bastante, o que a gente usa bastante dentro do conceito de games é fazer a competição. Então, como eu falei do programa de multiplicadores, que eles tiveram um desafio, eles estão competindo entre eles. Então, a gente traz essa gamificação mais voltada para a competição. A gente ainda não tem games eletrônicos inseridos dentro dos nossos treinamentos, mas a gente sempre procura fazer competições, seja para doação, que a gente faz no Natal, no Dia das Crianças, agora a gente tem uma competição também, então a gente utiliza games dessa forma. Só uma coisa, eu me vi aqui falando no contexto, no canteiro de obras lá de Ilhéus, falando assim: gente, nós vamos ter uma abordagem epistemológica do conhecimento difundida nos 4 níveis ontológicos da empresa. Vocês já imaginaram o resultado disso? Bem, vamos lá. Sua dúvida, então, sua pergunta, né? O compartilhar, o usar e o medir. Então, assim, eu vou pegar realmente o mesmo exemplo que eu dei durante a palestra, que eu acho assim que está bem fácil da gente visualizar. No caso da gerência técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro, que se encontrava naquele momento com uma lacuna grande, né, de conhecimento, porque tinha que preparar aqueles servidores que estavam chegando e tem ainda, né, os nossos servidores super experientes que detêm o conhecimento. Então, a gente propiciou programa de mentoria, um plano de gestão do conhecimento específico com programa de mentoria, com as práticas que a gente definiu, mentoria, narrativas, que é o registro da experiência por meio de narrativas, também conhecido como storytelling. Nós também utilizamos como prática o registro de melhores práticas e o registro de lições aprendidas. Então, assim, no que tange aqui a transferência de conhecimentos, né, isso ocorreu. Nós gravamos vídeos, a Sueli fez o livro, registrou, né, toda a história, como que chegou até aquele momento. Esse grupo de servidores que chegou, que participou desse programa que durou 5 meses, foi muito intensivo, reuniões praticamente toda semana, eles utilizaram esse conhecimento da seguinte forma: analisando mais rapidamente os processos para que a emissão do certificado pudesse sair mais rapidamente. Então, assim,
o conhecimento foi disseminado, compartilhado, eles usaram, aplicaram o conhecimento no dia a dia, na análise de processos. Consequentemente, a medição que eu tenho é, no lugar de 12 dias, nós tivemos 2 dias e meio para emissão desse certificado de aeronavegabilidade. Então, eu vou dizer para você, outro exemplo disso tudo que ocorreu, 5 manuais de procedimentos redigidos, ou seja, conhecimento explicitado. Então, é muito fácil de você medir. E sempre que a gente inicia um programa, a gente quer saber qual é o produto no final desse programa. Né? Porque assim, você fazer o programa de gestão do conhecimento, né, um plano de GC, sem ter um produto no final, você pode cair naquele mesmo erro de que eu e o Marcos vamos ter um programa de mentoria. Ele vai me preparar para ser o sucessor. Né? Ele me transfere, ele me explica, ele me ensina, ele me dá leitura. Né? Tem toda uma trilha de aprendizagem aí a seguir. E no final eu fico com aquilo tudo e aí? Acontece a mesma coisa. Então eu tenho que no final me comprometer a entregar um produto desse programa de mentoria. No caso deles, foram os manuais de procedimento. Então, como que a gente mede? A gente, em cada prática, a gente tem os indicadores, né, que são construídos antes do plano entrar em ação. Assim, porque se você não medir, né, você não gerencia, não é verdade? Nós temos tempo para mais uma última pergunta, se houver. Bom dia, meu nome é Graziele, sou do Grupo Embrasa. Minha pergunta está um pouco ligada também a que o colega fez aqui. Eu sou da área comportamental e trabalho com muitos engenheiros também. E muitas vezes para vender uma ideia, para levar adiante a gestão do conhecimento, embora a gente saiba dos resultados, né, na gestão de clima, os resultados subjetivos, eles olham muito para a questão financeira, para números. Então, minha pergunta é muito voltada, né, para o Marcos, né, você já comentou um pouquinho mais para o Marcos e para a Michele, no sentido mesmo de como medir financeiramente o retorno de uma implantação de um projeto de gestão do conhecimento. É muito difícil, assim, medir, quantificar. Em termos de conhecimento metodológico, a fronteira do conhecimento da administração financeira é exatamente esse: medir capital intelectual. É bem complicado, né? Por quê? Porque o conhecimento ele tem uma natureza não só subjetiva, como também fugidia, no seguinte sentido. Quando eu aprendo alguma coisa, vamos dizer assim, ela vai se propagando de uma maneira absolutamente ingovernável. Ingovernável. Isso que eu disse, né? Que falar em gestão do conhecimento, na essência, não é uma verdade. Tá? Então, o que é mais interessante? Quando a empresa está amadurecida, eu conheço, por exemplo, o caso da Natura, eles partem disso como uma crença que, à medida em que eu proporcionar condições de mobilizar mais conhecimento útil, aquilo tem um retorno. Então, a preocupação é muito mais em se medir resultados do que tentar estabelecer relação de causa e efeito. Me explico. Eu dei o treinamento X e produzi o resultado Y. Entre X e Y, se a gente for realmente sério, a gente sabe que tem uma série de outros fatores que podem ter ou não contribuído para aquela relação, né? Mas, de qualquer maneira, a gente procura fazer isso. O Rafael, que é da área de métodos quantitativos, está fazendo exatamente isso agora em algumas empresas, né? Então, se houver interesse até, você falou em trabalhar com comportamento, até para mostrar, ou melhor dizendo, mostrar evidências para com isso você aumentar a crença e a mudança de comportamento, a melhor maneira é você medir o antes e o depois. Né? Então, por exemplo, aí você pode fazer isso de N maneiras. Né?
A gente procura usar técnicas um pouco mais sofisticadas. Análises estatísticas, levantamentos de dados, mas podem ser coisas mais simples. Por exemplo, a gente deve ser sempre guiado por problema. Então, você identifica o problema que existe num processo, numa determinada área. Exemplo, excesso de retrabalho. Por exemplo, muitos conflitos. Por exemplo, absenteísmo. Identifica o problema, trabalha as causas desse problema de várias maneiras, treinamentos, discussões, reflexões, e avalia o efeito disso. Tá? Essa é uma maneira. Para fazer a coisa com profundidade, eu posso garantir para você que não é uma coisa simples e que, na maioria das vezes, não é economicamente viável para uma empresa. Eu digo isso porque eu oriento, eu supervisiono um pós-doutorado, é um doutor em administração financeira, ele é o coordenador do curso de administração da Unicamp, e ele é estatístico de alto nível, e olha o que a gente soa para poder ter dados com algum nível de credibilidade, não é brincadeira. Então, é difícil a relação assim direta, tá? Mas é possível simplificar dessa forma que eu falei, tá bom? Se eu puder dar uma contribuiçãozinha só, esse questionamento seu, na nossa visão de grupo, ele se baseia na análise sistêmica de pessoas, processos e competência. Então, é uma análise bem ampla da toda a cadeia de stakeholders da empresa, que possibilita você identificar os gaps de competência inerentes a cada processo e, trabalhando esses gaps de competência, alavancar o resultado do mesmo processo. Então, esse é o método que a gente tem trabalhado aqui dentro do grupo e é o que a gente considera que está sendo mais efetivo, mas realmente é um desafio que não é muito simples. Aproveitando a questão do Rafael, olha o perigo que existe. Tem uma empresa que nos procurou da área de serviços. Ela trouxe um problema e trouxe a suposta solução do problema. Tá? O Rafael até apresentou... não, foi lá em Jundiaí, né? A gente está fazendo tanta palestra, foi num outro evento, ele apresentou e ele mostrou duas coisas com dados estatísticos. Primeiro, o problema real não era aquele que eles estavam imaginando. E o problema que eles estavam imaginando não tinha a causa que eles imaginaram. Então, veja o problema. Veja o problema do problema. Imagina que a gente tivesse entrado na onda deles. Na verdade, basicamente é o seguinte, é um processo, é uma empresa de manutenção e de prestação de serviços, e eles achavam que o problema era uma questão de produtividade causada pela baixa produtividade individual dos operadores. Captou? Processo, uma atividade, 2, 3, tal. Então, eles achavam que o problema era produtividade e que a causa era a produtividade dos operadores. Eles nos mandaram lá para resolver isso. Então, imagina se a gente tivesse embarcado nessa canoa furada, o que a gente ia fazer? A gente ia encher de treinamento esses operadores, ia medir o resultado, o que iria acontecer? Nada. Então, o Rafael levou muito pouco. Quer dizer, o custo-benefício seria ínfimo, ou melhor, seria muito alto, né? Custo-benefício, o retorno muito baixo. Então, o Rafael identificou que, na verdade, era um problema da produtividade, era um problema gerencial. O gap de competência não estava nos operadores. Entendeu? Daí a importância de você entender as causas para poder atuar e ter o resultado. Para complementar aqui, eu acho que assim, não tem muito receita de bolo. O que a gente faz varia muito de programa para programa. E aí eu vou citar um exemplo para vocês, que foi exatamente o caso do Quick Lessons. A gente antes tinha uma ferramenta que a gente perdia muito tempo com essa ferramenta para criar os nossos treinamentos virtuais. O que a gente fez foi quantificar essas horas por treinamento, multiplicar as horas
pelo valor da hora trabalhada do colaborador que atuava, e aí a gente conseguiu comprovar que valia a pena o investimento, visto que a gente ia ter uma redução das horas investidas para aquele processo. Um outro exemplo foi também o programa de multiplicadores. A gente conseguiu comprovar para a diretoria que a gente tinha conseguido sim aumentar o nosso número de treinamentos internos, batemos a nossa meta. Entretanto, as avaliações de reação, muitas delas diziam que o treinamento estava chato, monótono. Então a gente, não com números, né, não com resultados quantitativos, mas sim qualitativos, a gente provou que não adiantava a gente ter um número alto de treinamentos internos, a gente precisava oferecer esses treinamentos com qualidade. E foi aí que a gente conseguiu convencê-los. Eu acho que eu fui um pouco pesado na minha resposta, né? E a Michele respondeu de uma forma muito boa. Avaliações qualitativas são melhores, é isso que eu quis dizer, sabe? Ter uma avaliação quantitativa precisa, isso que é muito difícil, tá? Mas observando o seguinte, se eu treinar vendedores de sorvete para vender no verão e o mesmo treinamento para vender no inverno, o resultado vai ser diferente. É isso que eu quis dizer, são outros fatores, só a gente ter esse cuidado, tá bom? Olha, eu quero, em primeiro lugar, agradecer as duas, a Michele e a Cleide, não só pela apresentação, mas essa boa vontade de se deslocarem lá de suas residências até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela presença. É a razão de ser, né, do nosso evento aqui. E como vocês já devem ter visto, no dia 18 de novembro, nós vamos ter uma nova Manhã da Inovação, e muito embora o título não reflita exatamente isso, mas o objetivo é desenvolver conhecimento sobre aprendizagem integrada ao trabalho. Como que é essa gestão do conhecimento, como que essa mobilização do conhecimento pode acontecer dentro do trabalho. Para isso, nós vamos ter um caso prático da Bosch, aqui de Campinas, e eu espero que vocês possam estar presentes. E esses conteúdos todos que são filmados aqui, estão disponíveis no YouTube. Eu fiquei surpreso, tem dezenas, eu não sei contar, viu, Adileia? Mas assim, com certeza tem mais de 50 a 70 palestras dos nossos eventos mensais aqui, tá? Então, muito obrigado pela participação de todos e até breve.